Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós continuaremos o estudo da Lei 9.099 e estudaremos o parágrafo 2º do artigo 83 da referida lei. Como de praxe, nós começaremos aqui lendo o dispositivo legal, que estabelece que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Então, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Vocês veem aí que eu usei só duas cores, né? E é evidente o motivo. O motivo é que eu quero dar muita atenção aqui nessa aula justamente para essa expressão. A expressão interrompem, porque quando nós estamos falando de recurso, tem duas possíveis expressões que são usadas nesse contexto. Ou é usada a expressão interrompem, ou é usada a expressão suspendem, tá? Então, interromper o prazo do recurso é diferente de suspender o prazo de recurso. E nesse caso aqui, no juizado especial criminal, nós vemos que o prazo recursal é interrompido. E o que significa, professor? Interromper o prazo recursal. Quando se usa a expressão interromper, ao invés de se usar a expressão suspender, o que o legislador está dizendo é que o prazo recursal, depois do julgamento dos embargos de declaração, começará a correr do zero. Então, o prazo, vamos imaginar aqui um caso de sentença, né? Então, imaginem que foi proferida a sentença, o juiz, ele se omitiu em algo, foram apresentados os embargos de declaração e o juiz julgou os embargos de declaração. A partir do julgamento dos embargos de declaração, o prazo do recurso de apelação começará a correr do zero, ele será zerado. Então, o período que contou desde a sentença até os embargos não será considerado para fins de redução do prazo de apelação, tá? Então, interrompem significa que depois que os embargos de declaração eles são julgados, o prazo para impugnar o julgamento volta a correr do zero. Então, o prazo do recurso contra aquela decisão judicial, ele vai ser zerado, certo? Nesse exemplo que eu constei aqui, que é o que eu acabei de citar para vocês, a situação fica um pouco mais clara, né? A gente verifica aqui que é dito que o juiz sentenciou na audiência e o advogado ele opôs os embargos de declaração no 5º dia após a sentença. Então a gente vê aqui que, nesse exemplo, decorreu boa parte do prazo da apelação, certo? Já tinham aqui decorrido alguns dias, 5 dias. Nós lembramos que o prazo da apelação no GCRIM é de 10 dias. Então, nesse caso aqui, imaginem que o juiz ele se omitiu. Então, aí foram apresentados os embargos de declaração e o juiz julgou os embargos de declaração. Nesse caso, a partir da intimação sobre o julgamento dos embargos de declaração, as partes vão possuir mais 10 dias para interpor a apelação. Veja que a parte continua com o prazo integral da apelação, mesmo após a intimação sobre o julgamento dos embargos. Se fosse suspensão, aquele prazo que tinha decorrido até a oposição dos embargos de declaração, ele seria computado. E esses 10 dias aqui, olha, eles não seriam integrais, ele teria menos dias se fosse suspensão, porque a suspensão ela não zera o prazo recursal. Como, todavia, foi usada a expressão interromper, que os embargos interrompem o prazo do recurso, nós temos que o prazo do recurso será zerado. Logo, a parte terá o prazo integral aqui, ou seja, os 10 dias, para apresentar a apelação. E vocês vejam aqui, pela leitura desse parágrafo 2º, que ele é bem genérico, então ele está falando que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Então isso aqui é válido tanto na primeira instância contra a sentença,
quanto também na segunda instância, contra a decisão da turma recursal, perfeito? Então é isso, a lição de hoje é essa, é o que significa interrompem, né? E frisando aqui que, no caso do GCRIM, os embargos, eles geram esse efeito aqui de interrupção, portanto, de zerar o prazo para a apresentação do recurso contra aquela decisão. Eu vou aqui dar um exemplo para vocês aqui, graficamente, né, visualmente, para ver se facilita a compreensão disso, dessa lição, tá? Imaginem que a sentença ela foi apresentada aqui, olha, ela foi lavrada e as partes foram intimadas dela no dia 1, tá bom? Então a sentença foi feita e as partes foram intimadas no dia 1. Começa a correr o prazo de recurso, certo? Então passa para o dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. Então as partes foram intimadas no dia 1 da sentença. Eu vou até colocar aqui, olha, um S aqui de sentença, e houve a intimação efetiva nesse dia, perfeito? O prazo aqui dos recursos, tanto dos embargos de declaração quanto da apelação, foi correndo. 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dia 2 é o primeiro dia para recurso. O dia 3 é o segundo dia para recurso. O dia 4 é o terceiro dia para recurso. O dia 5 é o quarto dia para recurso. O dia 6 é o quinto dia para recurso. Aí, imaginem que no dia 6 foram apresentados aqui os embargos de declaração. Veja que esse dia 6 é o quinto dia para recurso, certo? Então, esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, esse aqui foi o terceiro, esse aqui foi o quarto e o dia 6 é o quinto dia para recurso. Aí foram apresentados aqui os embargos de declaração. Vamos supor que o juiz seja muito rápido, ele julgue no mesmo dia, certo? E intime aqui as partes no dia 7, tá bom? Imagine que as partes foram intimadas no dia 7 sobre o resultado dos embargos de declaração. Vou colocar aqui embaixo para vocês a expressão aqui que foi intimado, olha. Foi intimado dos embargos de declaração, intimado da decisão que julgou os embargos de declaração. E aí, tudo bem. Continua aqui transcorrendo o prazo para recurso. Vamos pensar aqui? Então passa para o dia 8, para o dia 9, para o dia 10, para o dia 11, para o dia 12, para o dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, dia 17. Veja que, se nós fizermos a conta aqui, nós veremos que, a partir da intimação dos embargos de declaração, o dia 8 foi o primeiro dia para recurso. O dia 9 foi o segundo, o 10 o terceiro, 11 o quarto, 12 o quinto, 13 o sexto, 14 o sétimo, 15 o oitavo, 16 o nono, 17 é o último dia, é o 10º dia para recurso. Então a apelação ela pode ser interposta até o dia 17 aqui nesse nosso exemplo. Por quê? Porque neste momento aqui, olha, vou deixar ele bem destacado para vocês. Nesse momento aqui, olha, a oposição dos embargos de declaração interrompeu o prazo do recurso de apelação. E interromper significa zerar. Então, todos esses dias aqui, olha, que já tinham decorrido, eles são desconsiderados para o recurso de apelação. Porque o prazo do recurso de apelação vai ser zerado, ele vai ser contado do zero, certo? Então, todo esse período aqui que passou, olha, até a oposição dos embargos de declaração, é desconsiderado, tá? Só vai ser contado de novo o prazo para os embargos de declaração a partir desse momento aqui, olha, quando as partes forem intimadas do resultado do julgamento dos embargos de declaração. Então, vai ser feita a contagem do zero a partir dessa intimação. Então, todos esses dias aqui, olha, eles são válidos para interposição da apelação. Deu para entender o que significa zerar? Zerar significa que este período inicial que eu constei aqui para vocês em verde, olha, esse período aqui inicial ele é desconsiderado para fins de apelação. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula.
Espero que vocês tenham compreendido e peço a gentileza de deixar o like no vídeo, deixar seus comentários e compartilhar com os amigos. Nos vemos na próxima aula.